Galera, olha esse caso aqui. Olha esse caso aqui. Deixa eu só confirmar se tá gravando, se tá ok. Olha só esse caso, que bizarro, cara. Que bizarro. Se é uma das coisas que mais me irrita e me preocupa, é atendimento médico, né? Como eu falei para vocês, conheço um pouco, conheço pessoas pessoas da área médica, seja enfermeiro, médicos de outros setores, no geral. Cara, as coisas que eu ouço, o que eu sei de dentro desses lugares é um absurdo. E eu realmente eu tenho muito medo. Um exemplo, aqui na minha cidade mesmo, o atendimento médico, principalmente quando se trata de grávidas, né, de idosos, crianças, é um negócio assim, eu considero um açougue, né? Tanto que quando foi para ter minha menina, né, o que mais doeu na minha cabeça, né, na época, uma das coisas que mais me preocupou foi exatamente isso, né? Minha esposa ter o parto aqui, porque a gente não teria condições de levar para fora, mas a gente conseguiu na cidade vizinha, foi tudo ok, tudo tranquilo, e isso me acalmou mais um pouco. E, cara, olha esse caso bizarro, cara, bizarro, bizarro, mano. Bebê tem cabeça arrancada durante parto em Minas Gerais. Meu Deus do céu, cara, eu sei, ó, chega a dar sabe, um frio assim na espinha, porque, maluco, eu gosto de filme de terror, de gore, mas uma cena dessa, eu acho que ninguém teria coragem de fazer uma cena dessa em um filme. E eu acho que seria uma cena que até pra mim seria difícil de assistir. Meu Deus do céu, cara, que porra é essa, bicho, que tá acontecendo com esse país? De acordo com a família, o recém-nascido, a médica responsável pelo procedimento teria forçado o nascimento da criança. Um bebê recém-nascido foi morto após ter supostamente a sua cabeça arrancada durante o parto em Ribeirão das Neves, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O caso aconteceu em maio, de acordo com a família, a fatalidade ocorreu por erros médicos. E galera, eu não tô lendo aqui porque é uma médica ou coisa do tipo, não. Esses assuntos de medicina, assim, essas merda que a medicina faz, me interessa porque é, tá aí uma turma, tá? Parabéns aos bons médicos, ao sistema de saúde. Eu sei a importância dos avanços na medicina, mas, galera, essa galera é super blindada, tá? Isso aí vocês podem ter certeza. A área médica, eles são super blindados acerca de notícia de erros. E eu vou dizer uma coisa para vocês: hospital mata muita, mas muita gente mesmo, você não tem noção. Vocês não têm noção. Para vocês chegar ao ponto, um exemplo, nos Estados Unidos, a terceira maior causa de morte é tratamento médico. Então você imagina em um país como o Brasil que essas informações são blindadas. Você não tem informação sobre mortes hospitalares. No Brasil você não tem. Você não tem um levantamento oficial, dados oficiais. Você não tem. Você não tem. Se você andar pela internet, se você conversar com as pessoas, vocês vão ver que as pessoas são desconfiadas acerca de algum parente que morreu, de alguma coisa que aconteceu. Mas no Brasil, não existe um dado oficial, um levantamento mesmo, centrado nesses casos. Mas a gente ouve falar de muitos casos, sim, que foi negligência médica. Muitos e muitos. Eu já tive dentro de hospital com irmão com câncer, né? Com outras pessoas que eu conheci, com parentes. Né? Na época que eu falava muito de alimentação, muitas pessoas hospitalizadas, que eu acabava ali conversando com as pessoas, né? Trocando informação, trocando ideia. E é muito descaso, é muita coisa que você. Quando eu tive lá com meu irmão mesmo, eu olhava, via o tratamento que se dava a pessoas com câncer, eu falei, velho, desculpa, isso aqui só acelera o sofrimento da pessoa. Só acelera o câncer. E aumenta o sofrimento da pessoa. É um negócio absurdo. Não existe uma alimentação adequada. Nada disso. E não é que se gasta com alimentação, não. Medicação é muito mais caro do que a alimentação. Se eles focassem uma alimentação enquanto a pessoa está dentro do hospital, um cuidado melhor, uma alimentação adequada, os resultados seriam bem melhores, sabe? Então, a minha ideia de fazer esses vídeos aqui não é porque é homem, porque médico é médico, seja homem, seja mulher. É claro que a gente poderia aqui, analisando do ponto de vista biológico, psicológico, algumas questões, mas não é o que eu vou trazer, né? Mas vamos lá. Ainda de acordo com a família, a mãe da criança entrou em trabalho de parto induzido no dia 1º de maio. Em relato, o pai do recém-nascido afirmou que, ao assistir o parto, viu a criança mexendo os olhos e a boca. Ele relatou também que a médica responsável forçou o nascimento da criança. O pai afirmou também que, durante o parto induzido, a médica chegou a subir em cima da barriga da esposa. Meu Deus.
e após a morte do recém-nascido, e a assistente social da unidade hospitalar procurou a família, afirmando que o hospital arcaria com os custos relacionados ao sepultamento da criança, desde que assinassem documentos. E aí você já sabe que documento é esse, né? E aí o que acontece? Eles não falaram ainda, não revelaram quem é a médica. Pode ser uma médica nova, só que o problema maior de hospital é o seguinte: eles encobrem os erros, né? O hospital, as pessoas mais velhas lá que poderiam intervir, eles encobrem o erro, entendeu? Seja para se manter no cargo, seja por regalias. Isso acontece muito. Segundo a família da criança, após a efetuação do boletim de ocorrência, a polícia determinou que o corpo do recém-nascido fosse levado ao Instituto Médico Legal em ML para a realização de procedimentos cabíveis. Ainda segundo a família, o corpo da criança será sepultado nesta segunda-feira. Se eu não me engano, teve mais tretinha aqui, porque parece que o corpo da criança não estava lá. Foi um negócio meio esquisito, tá? Aí o Anderson me mandou aqui no grupo. Tá aqui, ó, a matéria, né? Bebê tem a cabeça arrancada durante o parto no Hospital das Clínicas. Tá faltando mais informações na matéria lá. De BH, a família denuncia médico. Segundo a mãe, ela foi sedada e acordou com um bebê sem vida, com cabeça costurada e os pontos cobertos pela roupa e lenço. E aí é o que eu digo, pessoal, não é só... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O problema dessa chacina, muitas vezes, hospitalar que acontece, é que não foi só a médica que fez isso. A médica, ela tá rodeada ali de assistentes, de enfermeiros. Então não foi só a médica que tentou encobrir isso, foi todo o hospital. Aí tem aqui o relato da mãe. Vamos ouvir aqui o relato da mãe. Calma aí, deixa eu... Cadê o áudio? Tá aqui. Aí alguns enfermeiros segurou meus braços e os outros segurou minhas pernas e ela em cima de mim, apertando minha barriga para ver se a neném passava. Foi quando ela pegou e puxou a cabeça da neném. Quando eu acordei, ela virou para mim e falou assim: acordou, mãe? Só que sua filha não resistiu. Aí eu peguei minha criança, beijei ela, já estava fria, um pouco roxa. Foi quando a gente viu o pescoço costurado com a linha preta. Meu Deus. Eu tive meu segundo filho em 2010, parto fórceps, parecia que ele tinha sido espancado por conta do ferro que eles puxaram. Ele sofreu demais. Nossa, como é que uma pessoa pode dar uma notícia triste assim, falando desse jeito com a mãe, né? Eu passo por isso. Quando eu me recupero, faço um estrago no hospital, meus sentimentos. Gente, muita maldade. Como pode ter pessoas assim na saúde? Oh, meu Deus do céu. Inocente. É cada coisa que você ouve no hospital, meu filho. A minha última ultra deu que minha bebê tinha cardiomegalia, entre outras coisas, sendo que foi erro médico na maternidade. Aconteceu isso comigo, com o meu primeiro filho. Tá? Assim, vamos lá, vou contar o caso aqui. Era uma médica. Galera, eu sinceramente não tô querendo levar para esse lado, tá? Eu sinceramente não tô querendo levar para esse lado. Mas foi uma médica no meu caso também, que teve um erro com o meu filho. Qual foi o erro? Na realidade, o que acontece? Eu já não sou um cara muito... Assim, eu sou um cara extremamente calmo. Eu sou um cara extremamente calmo, tranquilo. Mas quando eu vejo uma coisa errada, eu começo a me dar uma agonia. Tá? Eu fico puto, eu começo a xingar todo mundo e tal. E o que acontece no hospital? A gente foi pro hospital, a gente morava em Camaçari na época, tá? Deixa eu só baixar isso aqui. A gente morava em Camaçari na época, e aí eu comecei lá com os dois amigos, que tinham carro, deixaram o carro à minha disposição, e aí a bolsa de Vanessa rompeu, né? E aí a gente pega e corre pro hospital. A gente foi para Salvador, tava marcado lá, correu para alguns hospitais de Salvador, tava cheio, né? E tudo mais. E aí a gente foi para uma maternidade modelo. A maternidade é boa, só que, né, o que foi que aconteceu? A gente chegou. E aí naquela luta, vai, não vai, aí a gente esperou bastante, né? E tal, aquela agonia. Aí, na realidade, o que foi que aconteceu? O médico falou para Vanessa que ela ia ter parto X hora. Beleza. Aí o que foi que aconteceu? Ela comeu, né? Ela comeu normal.
E aí ela começou a sentir muita dor, muita contração. Ela volta para a sala e aí é atendida e aí falou que no caso dela seria cesárea, né? Seria cesárea porque ela não tinha passagem, né? Aí eu já não me lembro se foi a médica, acho que foi a médica que falou isso. Beleza, a gente vai. E aí tinha que esperar. Só que assim, disse que tinha que esperar 8 horas, cara, né? Pra fazer a digestão da comida. Na época eu não sabia, não tinha essas informações, tá? Mas não é 8 horas que não demora tudo isso para fazer digestão. Principalmente que ela comeu foi, sei lá, um lanche, um suco, 2 horas, 3 horas no máximo. Você faz a digestão completa dessas porcarias aí. Até menos, na realidade. Mas enfim. Mas por quê? Eles jogaram pra lá, ó. Bota aí 8 horas e que se foda. E aí o que que acontece? Foi, né? Só que chegou um ponto que Vanessa ela tava sentindo tanta dor e uma contração tão forte que a contração, pra vocês terem ideia, a contração dela é tão forte que quando a contração ia embora, ela basicamente desligava, tá ligado? Entrava naquele estado de sonolência absurdo. E aí quando a contração vinha, é como se ela acordasse de um pesadelo. E, cara, porra, imagina, tu tá vendo uma porra dessa, né? E agoniado. E aí eu comecei a fazer barulho no hospital, né? Comecei a chamar, comecei, né, gritar lá pô, alguém tem que atender, não sei o que lá. E aí levaram ela pra sala. Levando pra sala aí, outra amassada, cara. E a mulher lá, mano, eu olhei pra mulher e falei, essa porra vai morrer. É possível, né? E aí eu preocupado com a criança e tudo mais. Aí eu só sei que rolou lá, demorou um pouco, aí minha mãe chamou, Gidão, o que, é que a gente vai fazer? Aí eu comecei a chamar a médica. E grita pra cá e entra, e aí, você tá atrapalhando os outros pacientes. Não, atrapalho não, rapaz. Eu só quero que um médico venha aqui e olhe a situação dela. Todo mundo aqui tá normal. Olha a situação da minha esposa. Isso aqui não pode acontecer desse jeito. Ela não tá normal. Ela não tá. E essa criança sendo forçada aí, daqui a pouco acontece alguma coisa. Meu irmão, eu só sei que foi um barulho, aí a médica chegou dizendo que eu tinha que me acalmar, que eu não era médico, que eu não sabia das coisas. Mano, bicho, eu odeio quando alguém me trata assim. Eu falei, não é questão de saber não, doutor. Olha a situação dela. Vocês têm que fazer alguma coisa, seja medicar, seja o que for. Ela precisa ser estabilizada. Ela não pode ficar desse jeito aqui. Porque se você não calar a boca, eu vou chamar o segurança. Aí ficou naquela putaria do caramba, velho. Aí eu só sei que minha mãe veio conversar comigo, de não, calma, não sei o que lá, beleza. Aí demorou mais um pouquinho, aí pronto. Levaram ela pra sala do parto, pra resolver. E aí eu fui lá na sala da médica e questionei, né? Questionei o que é que tava acontecendo e tal. Aí fala, você fica nessa agonia aí, né? Sua esposa não tem passagem, e aí porque seu filho tem endocefalia. Aí você fica nessa agonia, ela fica nervosa e sua criança pode morrer. Cara, quando ela falou isso, eu fiquei assim. Eu fiquei sem chão, tá ligado? Eu saí pra fora, e aí eu comecei a orar, né? Pedir a Deus que meu filho não nascesse doente, porque eu não saberia como lidar com uma situação daquela, não estava pronto para lidar com uma criança deficiente, ficar ali. Eu fui sincero com Deus, porque eu não gosto, eu sei uma coisa que eu falar com meu irmão. Se for pra gente adoecer e ficar em cima de uma cama os outros cuidando, eu prefiro morrer, tá ligado? Eu prefiro morrer, eu não quero. Eu não quero. Então, eu não quero lidar com uma pessoa também do mesmo jeito. Entendeu? Não que eu iria abandonar, nada disso. Mas, cara, minha vida ia ser uma desgraça, né? E eu fiquei, cara, naquela agonia, naquele medo, naquilo tudo e tal. Só que aí, né? Eu fui na direção do hospital e falei o que tinha ocorrido. Ele falou, aí o pessoal, todo educado, não, pai, calma, tente relaxar, quando seu filho nascer, a gente vai já entregar um laudo para o médico, a palavra, o ultrassonografista, né, o médico que mexe com ultrassom, ele vai dar uma olhada no seu filho, pode ficar tranquilo. Eu, beleza. E aí foi aquela luta lá, a criança nasceu, né? Quando nasceu foi outra briga, porque, tipo, aí a criança nasceu, eu vi Vanessa passando, subindo pro outro andar, que ela ia ficar na sala, porque fez uma cesárea, né? E aí minha mãe, eu falei, mãe, pode ir primeiro ver Vanessa, e quando a senhora descer, eu desço, tá certo. E aí, quando deu o horário, eu fui lá falar que eu ia subir, pra falar com minha mãe descer. O horário de visita acabou. O horário de visita acabou. Eu sou o pai da criança. Não, senhor, mas rapaz, eu vou subir. Eu vou subir.
Já teve confusão aí, a médica já disse que meu filho ia nascer doente, eu quero ver como é que meu filho tá. Se ele tá saudável, se ele tá ok. Eu vou subir. E eu não quero saber, não, vocês podem botar guarda, o que foi. Eu vou subir, eu tô avisando. E aí ficou aquela confusão, tem alguém lá com ela. Minha mãe tá lá, ela vai descer pra mim subir. Ela vai descer pra mim subir, e quando eu descer, ela vai subir. Porque eu não vou poder ficar aqui, que eu tenho que voltar pra trabalhar. Aí rolou aquele negócio, aí deixaram. Beleza. Deixaram e tal. Aí no outro dia, eu voltei, fui para Canaçari e voltei para Salvador de novo. No outro dia, peguei a criança, levei para o médico. Levei na sala do médico, e aí ele conversou comigo. Qual é o problema da criança, pai? Falei, não, porque a médica falou que a criança ia nascer com endocefalia e tal. Ele olhou assim para a criança, ele já achou estranho, né? Ele olhou para a criança. Aí, que médica foi? Que na época lá a gente sabia o nome, né? Aí ele pegou, fez o ultrassom, falou, ó, criança super saudável, normal, seu filho não tem problema nenhum. Quem foi a médica que falou isso? Foi fulano de tal. Por que ela falou isso? Aí eu expliquei a situação, que eu fiquei um pouco nervoso e tal. Falei, não, mas ela não pode fazer isso não. Se eu fosse você, eu sei que é um pouco complicado, você precisa de um pouco de informação, mas se eu fosse você, eu levava ao conhecimento do hospital, tá? Até para processar ela, porque ela não pode fazer isso. Ela não pode falar isso. O papel dela aqui é te acalmar. E te acalmar, acalmar a mãe. Não é simplesmente para calar sua boca e dizer que teu filho vai ter algum problema. Certo? Só que aí, cara, mano, cansado. Viagem. Eu simplesmente deixei pra lá. E acontecer esse negócio aí. E aí, vendo esse caso, o que eu penso assim? Já imagina a mulher, a médica for atender na raiva lá e puxar a criança de qualquer jeito? Sabe? Porque essas coisas, infelizmente, podem acontecer. Então a gente tá sujeito a isso, cara. Então é outra coisa que eu digo pra vocês, o cara solteiro e tal, mano, você não passa por essas coisas. Existe preocupação quando se trata de criança nascer. Mano, pai é foda, velho. Fica com o coração na mão. Com a Abigail também, é a mesma coisa. A Abigail engoliu um pouco de placenta, né? Ela engoliu. Porque cesárea pode acontecer essas paradas, né? Porque você tira a criança, a placenta inteira, depois tu abre fora. Então ela engoliu um pouquinho de placenta, ela ficou lá uns 2 dias com a respiração um pouco prejudicada, entendeu? E como é que a gente fica como pai? Coração na mão, filho. Você é doido, é muito ruim, uma sensação muito ruim, porque tu acha que tu pode perder a criança. Entendeu? Porque pai é aquele negócio, mano. Tu vê a barriga da mulher crescendo, tu vê a criança chutando. Então você cria um apego antes mesmo de você ver o rosto da criança, de você ver que a criança nasceu. Entendeu? Você cria esse apego, tá ligado? Então, eu imagino, cara, a dor desses pais aí, em uma situação dessa. Entendeu? Eu conto essas histórias para vocês saberem que, assim, eu sei o que eu tô falando, eu já passei por isso, eu tenho diversos sobrinhos também, então eu sei essas coisas, já vi coisa muito feia, né, histórias muito horríveis acerca disso, né, eu tenho conhecidos meus que por causa de erro, de aplicação de uma vacina, né, a pessoa ficou tetraplégica, né, não é que perdeu o movimento das pernas não, as pernas atrofiou, era uma criança saudável, tomou uma injeção, a enfermeira aplicou errado, e a enfermeira também, a enfermeira aplicou errado, e a pessoa ficou aleijada, não pode andar pelo resto da vida, tá entendendo? Então, assim, eu acho que esses casos eles têm que ser tratados com maior rigor, porque, cara, muita gente aí fica aleijado, morre, perde parente por causa de atendimento médico e, infelizmente, como é eles que dão o laudo, eles botam qualquer motivo lá e acabou, ninguém é responsabilizado. Isso gera um poder. Não à toa surgiram vários serial killers dentro de hospitais por conta disso, né? Um mesmo cara que foi um serial killer, ele falou que se o hospital parasse ele não teria matado tanto de gente que ele matou. Por quê? Porque ele matava e o que aconteceu? O hospital não queria ficar com má fama, desconfiava que o cara estava fazendo aquilo, transferia o cara para outro hospital, para, sabe, tirar de cima das costas dele. Isso acontece, galera. Isso acontece bastante, né? Viu o caso do enfermeiro aí que teve aí, não sei por que morreu o caso. Eu achei até estranho, né? Porque eu imagino na época que se fosse um cara de direita, com certeza estavam até hoje falando, mas com certeza deve ser um maluco esquerdista, porque é assim que eles agem, né? Do cara que abusou de uma grávida, o cara botou o pênis na boca da porra de uma grávida anestesiada, né?
Então, é um monte de... Tem um caso da dentista lá, né, que tinha um consultório que botava os empregados nu, né, abusava dos empregados, fazia um monte de maluquice. Então, você tem muita bizarrice nesse meio, nesse setor acontecendo, e as pessoas fazem vista grossa. E é a vida de outras pessoas que estão ali em jogo, tá? Mas é isso aí. Eu só queria contar isso para vocês e mostrar esse caso bizarro, né? De novo, tentei o máximo não levar para esse lado, apesar de no meu caso ter sido uma médica, nesse caso aí é uma médica e tal, mas enfim, né, eu sei que erros acontecem tanto com médicos como com médicas, isso aí eu não vou ficar aqui, né, eu sei que médico atende melhor, foda-se, isso é verdade, tá? Não adianta, médico atende melhor sim, tanto dentista como qualquer outro setor, até em telemarketing, velho. Tem telemarketing. Pega quando é homem atendendo e quando é mulher. Você percebe a diferença, entendeu? Claro que não é todo mundo, mas a maioria eu posso dizer que sim. Mas enfim, tá certo. É isso aí. Ah, bom, lembrando, quem quiser dar uma força no canal, tá aí nossa chave Pix na descrição, tá bom? Valeu e até a próxima.